Boa tarde, está começando o SBT Esportes Vale desta quarta-feira, logo depois de uma super terça-feira de esporte, aliás, 2 grandes jogos que você pode acompanhar aqui na tela do SBT, grandes jogos, mas principalmente o da parte da tarde, rapaz, só golaço, que jogão. Eu já quero pedir a sua participação através do 12991848566, até porque a gente tem aqui, obviamente, o público do esporte e os corintianos querendo ver a nossa análise, o que aconteceu ontem, será que foi um bom empate, será que não foi? Enfim, e para isso, além de ter você em casa, eu tenho ele solo, Ludi, hoje aqui no programa. Deixa eu te dar oi, Ludi. Como é que você tá? Você tá bem? De vermelho hoje. Cara, é de vermelho. Obrigado. É vermelho de Corinthians e vermelho de Arsenal? Então, aí, boa, você pegou o voto. Muito boa tarde a todos que acompanham o SBT Esportes Vale. O Lucão já soltou o Oni, que beleza. Mas é um hino assim, né? Nossa, foi de sangrar os olhos, por isso que eu tô de vermelho hoje. Ao invés de o sangue no olho, tapa na orelha, né? Foi. Os jogadores só sangraram nossos olhos ontem, né? E uma bela homenagem a Declan Rice, né? Daqui a pouco eu não vou falar mais dele, mas que absurdo, 2 gols de falta. 2 gols de falta, vou te falar. Daqui a pouco a gente vai falar da Liga dos Campeões, mas eu vi muita gente não, parte dos jogadores comemorando o empate de ontem, hein? Do Corinthians. Foi um bom resultado. Foi, né? Acabou sendo. Foi porque, assim, era um jogo que a gente sabia que ia ser muito difícil lá na Colômbia. O Corinthians vem numa derrota do Huracan muito doída na Neoquímica Arena. E o empate era algo que a gente falou assim, bom, pelo menos, né, não perca. Né? Mas dava pra vencer, cara. Dava pra vencer. O time do América é ruim. Acredito que na Neoquímica Arena a gente vai conseguir os 3 pontos. Mas, cara, infelizmente, o futebol é isso, né? E pela forma que foi o empate, né? O Corinthians conseguiu marcar no final. Quando o Ramon colocou o jogador, que diferença faz, hein? Cara, três peças que muda. O Yuri consegue segurar um pouco mais, não foi exímio o jogador ontem na entrada dele, mas ele consegue segurar um pouco mais a bola, fazer aquela proteção, né, de costas pro marcador. A entrada do Bidon dá uma dinâmica, é um cara que solta mais a bola, levanta mais a cabeça pra jogar. E aí eu não preciso falar nada do Carrilho, né, meu? Não é um absurdo que esse peruano joga. Absurdo. Mas é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar mais do Corinthians, porque já que você deu a deixa, vamos falar deste jogo que aconteceu ontem à tarde, um jogão de bola. Arsenal e Real Madrid duelaram pelo primeiro jogo das quartas de final e teve chuva de arroz, ou melhor, chuva de rice. Olha aí. Tem Gabriel Martinelli em cima do Valverde, Martinelli levou pro fundo, cruzou, bloqueado na mesma hora, veio o Partey, Courtois rebateu. Mbappé achou o Vinícius, tá dentro da área, o Vini tentou bater, colocado, a bola vai pra fora. Rapidinho pro Jürgen Timber, que colocou lá dentro, Declan Rice, cabeça, Courtois, voltou Martinelli, Courtois, de novo. Impressionante, proibido fazer gol feio no G. Amigo. Ei, azedou, hein, Madrid? Difícil agora, hein? Claro que a gente sabe mais 3-0, um placar muito difícil de reverter. Cara, assim, a gente sabe que o Real Madrid, né, ele tem algo com a Champions League que é diferente. Mas eu acho muito difícil pelo futebol que o Arsenal tá jogando. Isso que eu ia falar. Thiago foi feliz ontem na transmissão. Ele falou, o Arsenal vai ter que deixar de jogar, aliás, eu acho que o Marubete quem falou, o Arsenal vai ter que deixar de jogar esse bom futebol e o Real Madrid jogar o que não vem jogando. Pra mim, o Arsenal já tá com um pezinho na próxima fase. Eu diria com os dois, tá? Independente. Então, eu falei ontem, o Arsenal vai complicar a vida do Real Madrid. A pessoa falou, não, vai nada. Então tá bom. Eu avisei, olha aí, mas claro, falando de Real Madrid, a gente nunca sabe. Deixa eu mandar um abraço aqui, na verdade um grande beijo para os meus primos que estão assistindo lá de Taubaté, Rafa, o Arthur e a pequeno Arthur e pequena Isabela, um beijo para vocês, obrigado pela audiência de todo mundo, tem mais gente participando. Obviamente, Lúdio, os corintianos estão mandando mensagem, o motorista Baixa tá falando aqui do Timão, ó, boa tarde Lucas Tavares, tudo bem? Meu Timão tem que ganhar o próximo jogo, vai Corinthians, inclusive hoje tem um jogo importante na Sula, né, que vai definir de fato a posição do Corinthians nesse grupo, que está muito complicado ou não, mas é assunto para daqui a pouco. Calma, corintiano, a gente vai falar. Bom dia, Lucas, estou no trabalho agora. Olha essa pessoa que me manda mensagem todos os dias falando isso aqui. Boa, e eu leio, né? Claro que eu vou ler. Bom dia, Lucas, estou no trabalho agora. Aqui tem TV, não perco o Tom Cruise dos esportes por nada, disse a Rosana. Eu vou ler todos os dias a mensagem da Rosana. Bom dia, Lucas, estou ligadinho aqui, é o Dredd Pinda, manda um abraço para os meus netos João Paulo, Jennifer, Davi, Henrique, Vitor, Luiz, só nome de craque, hein? Só nome de craque, né?
Muito obrigado pela participação. Enfim, Lud, ontem teve um jogo importante também, muito legal, que foi o jogo da seleção brasileira feminina. E depois de 10 anos, sem saber o que é vencer os Estados Unidos, a seleção feminina do Brasil quebrou o tabu com estilo e fora de casa, em São José, na Califórnia. As brasileiras bateram as donas da casa por 2-1 de virada, com direito a gol salvador dos acréscimos. Foi a primeira vitória do Brasil sobre os Estados Unidos em território norte-americano, encerrando um jejum que já durava 10 anos e 4 meses. Legal, hein? Cara, muito bacana, eu assisti, eu acompanhei o jogo da seleção feminina ontem. Temos que analisar pelo seguinte lado também, né? É uma nova safra do futebol americano, é uma nova safra também do futebol brasileiro. Algumas jogadoras, claro, remanescentes, como a Yasmin, por exemplo, a Jennifer, que já via do último ciclo olímpico. E numa jogada, né, daquele famoso Bumba Meu Boi, né? A Jennifer acabou pegando a bola, abriu ali e a Amanda Gutierrez acabou fazendo o gol da vitória do Brasil. Parabéns para a equipe do Arthur Elias, né? Que a gente espera que vá crescendo, né, nas amistosos, nas competições, porque 2027 já bate na porta, Brasil, tem Copa né? do Mundo aqui no Brasil vai ser muito legal, vai ser espetacular. E o Brasil que sofreu um gol muito rápido. Sim. Você acaba um banho de água fria. Uma joelhada na cabeça da Natasha também, né? Ei, juíza, me ajuda. Mas enfim, é tudo muito rápido. Bom que o Brasil teve esse emocional para buscar o resultado. Sim. É o que você falou, é o começo de um novo ciclo, mas passa muito rápido. Quando você vê 2027, Copa do Mundo do Brasil aqui, enfim, o time precisa estar pronto, somente para enfrentar essas grandes seleções. E hoje, Lud, agora saindo um pouco do assunto seleção brasileira, eu vou falar de um time que você... Final de semana tem de novo. De novo. Tem de que novo. Isso? Parece que acabamos de passar por um clássico, vai ter outro, porque o Palmeiras entra em campo hoje e recebe o Cerro Porteño do Paraguai pela Libertadores. O jogo acontece às 9h30 no Allianz Parque. É um confronto da segunda rodada do Grupo G da Libertadores. A principal expectativa é o retorno dele, Richard Rios, que ficou de fora da partida contra o Sport devido a uma lesão no joelho. E além disso, Abel Ferreira deve realizar mais alterações na escalação, já que aproveitou o último jogo do Campeonato Brasileiro para mudar um pouco o elenco. Enfim, o Palmeiras vai buscar mais uma Liberta, Lud, com Richard Rios de volta, confronto difícil. Palmeiras, no jogo do Sport, venceu, né, com um lance polêmico. E agora vai buscar vitória na Libertadores. Mas que tal o VAR? Que VAR tá ajudando o Varmeiras, hein? Vamos combinar, hein? Eu sabia que ele ia falar. Não dá. Eu acho que não só o lance, no geral, tá sendo muito complicado o ano da arbitragem. A gente já teve árbitros afastados, a gente teve o jogo do Inter também, que teve muito... O próprio jogo do Corinthians, que teve um impedimento lá, que, enfim, ficou meio... O Yuri Alberto tava voltando, o jogador do Vasco... não sabe se deu falta, se deu impedimento. Então tá realmente um critério muito complicado, mas volto a repetir, grande maioria dos clubes votaram a favor do presidente da CBF, então aí não adianta reclamar aí depois. Tem que reclamar com as federações, né? Exatamente. Mas ó, sobre o Palmeiras, só lembrar que o Cerro Porteño não é o Sporting Cristal, né? Jogo difícil, jogo difícil, o Palmeiras na primeira partida da Libertadores deu sorte aí, na minha opinião deu sorte, porque o time do Sporting Cristal era ruim, ainda assim conseguiu tomar 2 gols. O Cerro Porteño é um time mais chato, mais cascudo, mais enjoado. A gente tá acostumado a ver Libertadores. Vai ser um jogo hoje, na minha opinião, difícil. Jogo duro. Lembrando que amanhã também o São Paulo entra em campo, outro jogo difícil. Estaremos de olho em tudo que tá acontecendo. E aquele papo de acesso negado? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Tá difícil esse negócio de acesso negado, hein? Parece que realmente... né? Parece que virou um karma do Corinthians, virou um né? karma. Nossa senhora, que dificuldade com o Timão. Enfim, torcedor corintiano. Daqui a pouquinho os lances do jogo do Corinthians, os comentários do Lud. Será que o Ramon acertou em entrar com o time reserva? Vou perguntar pro Lud se o Corinthians tem que focar em um torneio esse ano. Mas calma, daqui a pouco você me responde. Vamos falar do que vai acontecer em breve, que é a terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer e tem o sorteio hoje às 15h na sede da CBF do Rio de Janeiro. Serão definidos os 16 confrontos e quem joga em casa em cada partida. Os 32 times vão ser divididos em 2 potes. A terceira fase deve acontecer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio. Vocês estão vendo aí os times, os sorteios, um torneio que o Corinthians sabe jogar muito bem. Eu vejo, se na Conmebol existe esse negócio do acesso negado, Copa do Brasil é um torneio que o Corinthians joga bem. Mas como bate na semifinal também e volta, né? É verdade. Na Sul-Americana foram 3 já semifinais. Mesmo jogando mal, nos últimos anos chegou na semifinal e Copa do Brasil é a mesma coisa. Inclusive foi 2022 que o Corinthians teve uma grande chance de vencer contra o Flamengo, né? Que foi pros pênaltis. 22,
Rodinei, né? Rodinei, acabou. Rodinei. Mas, ó, o Corinthians tem alguns adversários aí conhecidos, né? Que já enfrentou na Copa do Brasil, como o Brusque. A gente consegue colocar a imagem de novo do sorteio enquanto o Brusque, o próprio Retrô, né? O Corinthians já enfrentou em primeiras fases aí de Copa do Brasil. E uma coincidência, tá? Brusque e Retrô, o Corinthians passou nos pênaltis na Copa do Brasil. Desse pote enorme que tá aí. E a gente tem algumas novidades, né? Como o Maracanã, o capital do Distrito Federal, a própria equipe do Maringá que vem muito bem. Lembrando que os potes A enfrentam os times do pote B, então o Corinthians não vai enfrentar nessa terceira fase o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, então nós deixa mais pra frente esses confrontos. Deixa mais pra frente, cara. Mas são times muito bons no pote A, e eu vou falar pra você, claro que vai dar alguma zebra aqui do pote B, mas se boa parte do pote A passar, meu amigo, é um campeonato brasileiro de mata-mata, cara. Vão dar bons jogos. O bicho vai pegar. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal de Guaratinguetá. Falou, vai Tricolor, estamos aqui assistindo vocês. Mandou o vídeo de um bebezinho maravilhoso. Muito obrigado pela audiência das crianças, que a gente tem muito. Sabia, Lúcio? Muitas crianças param na hora do almoço para assistir aqui o programa de esporte, é sempre espetacular. O pessoal falou assim, ó, o Carlos Alberto falando que o Corinthians não tem tradição na Libertadores e por isso bate na porta e volta. Boa tarde, será que os jogadores do Santos assistiram Arsenal e Real? Disse o Camilo, olha, provavelmente assisti. Agora se vai conseguir reproduzir a mesma qualidade técnica em campo, é outro assunto. Calma, Giovana, calma que amanhã você tá aqui para falar do seu Santos, que parece que vai ter o Neymar de volta contra o Fluminense. Por enquanto ele tá lá na Kings League. Lá ele brilha, né? Lá ele com lugar de presença. Vamos ver se ele vai brilhar também nos campos no final de semana. Pois é, para deixar o torcedor do Santos mais feliz. Mas antes de chamar o intervalo, vamos falar um pouco de esporte regional, porque o São José anunciou algumas mudanças para o segundo semestre de 2025. A Águia do Vale vai passar por uma reformulação importante para disputar a Copa Paulista. Entre as principais novidades estão aí as renovações de contrato de Felipe Borges e Micael Paulista. E além disso, o clube também confirmou o empréstimo de 3 atletas, o Martinelli, o João Ramos e o Cristiano. E por outro lado, 14 jogadores que defenderam o São José no Paulista da Série A2 deixaram o time. Vitão, Bruno Mota, Bruno Menezes, enfim, uma série de jogadores. O goleiro Ariel acabou saindo também. Faz parte, é o processo, né, para a Copa Paulista, Lu, de ter que passar por uma renovação, um novo planejamento, assim como o Taubaté também vai fazer isso, acabou renovando lá com o Léo, para conseguir algo melhor ainda na Copa Paulista, porque é uma oportunidade de jogar a Copa do Brasil, de jogar a Série D e voltar para a Série A2 do ano que vem ainda mais reforçado. A Copa Paulista tem o direito de escolher, né? Escolhe, exatamente. Se um acesso na Copa do Brasil do ano que vem ou se a disputa da Série D do Campeonato brasileiro, né? Vale lembrar que o São José chegou na decisão contra, eu não vou lembrar quem agora. Portuguesa, a Portuguesa, né? E a Portuguesa escolheu a Copa do Brasil. A Copa do Brasil na época, o São José acabou ficando no brasileiro. É isso, vamos ver aqui que, goleiro bom aqui, ó. Ei, São José, mandou embora ali, o goleiro bom aqui. Será que é? Deixa eu mandar um abraço pro Cecel, que chegou ali agora. O Cecel que tá já de olho no jogo do São Paulo amanhã. Já zoou todos os corintianos aqui, falando que o acesso tá negado. Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo agora. Na volta, Lude, vamos falar do jogo do Corinthians. Sangrou os olhos. Sangrou os olhos? Então não sai daí que já tem mais SBT Esportes Vale. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Fala, chega mais Vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família pra sua família, chega mais Vale! Vamos então receber a Lúcia do Rio de Janeiro. A minha história com a Telecena começou há 33 anos atrás. Logo que o Silvio Santos começou, uns 2 ou 3 meses depois que ele começou, eu comecei também. Deixa eu te mostrar. Aqui, essa daqui foi a que eu ganhei agora, né? Essa semana, tá vendo? Essa foi a sorteada. Foi a sorteada. Você vai ganhar essa casa hoje, vai ganhar 300 mil reais. Compra digital e compra física.
Compra semanal também. Roda, telecena prêmio é o C da casa. Se você ganha uma casa no valor de 300 mil reais. Pagar umas dívidas, ficar livre de dívida e viajar. Quem não acredita tem que acreditar. Eu sempre acreditei. Ah, você é corajosa. Eu falei, eu sou mesmo, eu vou comprar e até o fim eu vou ganhar. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. Venha conhecer a Academia Bluefit no Shopping Vale Sul com um espaço de 2.000 metros quadrados de pura excelência em saúde e bem-estar. Na Bluefit Vale Sul você encontrará os melhores equipamentos da atualidade, projetados para levar o seu treinamento ao próximo nível. São mais de 250 aulas coletivas por mês, esperando por você. Do spinning às empolgantes aulas de lutas, tem aulas para todos os gostos. E além de tudo isso, a Bluefit oferece 2 horas de estacionamento grátis para garantir que a sua visita seja prática e sem preocupações. Na Bluefit Vale Sul e também na Bluefit do Jardim Aquários, você encontra o melhor atendimento da região. Então, não perca tempo e faça a sua matrícula online. Bluefit, mais do que uma academia, um estilo de vida saudável. Voltamos com o SBT Esportes Fight. Eu mandar um abraço para o Júnior, que esteve aqui ontem lá, muito forte, sempre treinando muito. O Júnior é uma coisa absurda. Eu preciso voltar a treinar, cara. O Bluefit tá aí, tá? Eu também. A Bluefit, olha lá, o Lucão também, exatamente. Vambora. Já sabem, a Bluefit é a solução. E Lu, chegou a hora. Vamos falar de Corinthians. Ju, vamos colocar o hino do Corinthians, claro. Agora deu até um sorriso lá no Switch. Quero pedir a sua participação, torcedor e secador, para falar desse jogo, Lud, que aconteceu ontem, jogo que já era difícil. O Corinthians deixou o gramado do Olímpico Pascoal Guerreiro na Colômbia com um empate de 1-1 contra o América de Cali. Essa que foi a segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Se levar um gol em conta o cenário da partida de ontem, o Timão saiu com um resultado positivo, já que evitou que o time colombiano abrisse uma vantagem de 6 pontos na tabela, mantendo aí. Ia ser difícil, agora o Corinthians com o empate fica vivo. Vocês estão vendo os lances aí. Lud, o que você achou dessa partida? O Corinthians, que entrou com um time bem alternativo, acabou sofrendo muito, mas foi lá e empatou no final do jogo. Eu vou usar a análise de um parceiro de Instagram, o repórter Coringão, um abraço pra ele aqui. O Corinthians pode ser dividido em três Corinthians ontem. O Corinthians que nos primeiros 15 minutos de jogo é aquele Corinthians que vai pra cima, que tenta uma situação de gol, que demonstra que quer alguma coisa, né? Se a gente for analisar, e a gente viu agora há pouco, aquela tentativa de chute do Thales Magno é um exemplo claro disso. Olha o Félix segundo Torres. Corinthians é o Corinthians Félix Torres, que é o Corinthians perdido, que não sabe o que está fazendo dentro de campo, que parece que não sabe jogar bola. E um time distante, né? Não criava. Time distante, exatamente, um time distante da realidade do que é o Corinthians. Sim. A gente sabe muito bem que a gente está com 6 desfalques importantes. Se a gente colocar aqui o Yuri e o Carrilho começaram no banco, são 8 desfalques importantes. Sim. Né, como no time titular, mas esses caras que entraram tem que aproveitar a oportunidade e tem que jogar bola, entende? E o gol foi de quem? De um titular. Ok, que a assistência foi do Hector e tal, mas aliás, que começou com uma jogada do Carrilho absurda. O lançamento foi do Alex Santana, o passe do Carrilho é um absurdo, 2 titulares e o gol do Mateuzinho. Então é aí a parte 3 desse Corinthians, né? Que coloca 3 jogadores importantes em campo e muda completamente de postura. O Corinthians começou a amassar o Cali não fazia nada. Teve só um chute do Quinteiro ali já mais próximo do final do jogo, que o Donelli buscou no canto.
Dava para vencer o América de Cali ontem. Sim. Era possível vencer o América de Cali. O time do América de Cali não é um time forte, não é um time competitivo. Conseguiu fazer jogadas com muito apoio da sua torcida e com erros grotescos do Corinthians, erros de passe. Cara, desculpa, o Félix Torres não consegue respirar e chutar a bola ao mesmo tempo. Não dá, cara. O Ramon Dias e o Emiliano tem que olhar e falar assim, ô Augusto, a gente precisa de mais um zagueiro. Urgente. Não dá, o Félix Torres não consegue. Foi falha na final do Campeonato Paulista, expulsão na final do Campeonato Paulista, um erro grotesco no jogo do Huracan e agora precisa errar mais quantas vezes pros o Emiliano e o Ramon ver a diferença, né? Eu vejo muitos corintianos falando do Félix Torres, aí o Félix Torres errou, mas ganhou o Campeonato Paulista, então dá aquela abafada. Agora, são lances individuais que para um zagueiro profissional é complicado, vai deixando aí o jogo cada vez mais difícil para o Timão, precisa urgentemente de uma alternativa na zaga, e o Corinthians, Lud, começa exatamente a Sul-Americana esse ano como começou no ano passado. Exato. Né? Com uma derrota, com um empate, aí no terceiro jogo, se eu não me engano, venceu. Vem uma vitória, e a gente acaba se classificando com a segunda melhor campanha, só perdendo pro Racing. Por isso que eu falo que é possível sim o Corinthians se classificar na Sul-Americana. Você acha que já ia me perguntar eu ia te perguntar sobre a questão de priorizar campeonatos. O Emiliano falou na coletiva após o jogo contra o Vasco que o Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Não significa que vai abrir mão das Copas. Sim. Não significa que vai entrar para perder. Duvido muito que alguém viajou para Colômbia ontem a passeio para perder o jogo. Então essa questão que as pessoas trazem para as redes sociais, o Corinthians vai abandonar o Sul-Americano porque vai priorizar o brasileiro. Priorizar o brasileiro não significa abandonar as Copas. Significa que se em algum momento do campeonato você tiver que resguardar algum jogador, como foi ontem o caso de Yuri Alberto e Carrilho, porque você tem um clássico no final de semana, é compreensível. Agora, se o Corinthians, por exemplo, estiver bem no campeonato brasileiro, estiver com uma liderança folgada, não tem porquê, ou brigando ali, não tem porquê. É um torneio mata-mata curto que a gente já chegou 3 vezes na semifinal. E é o caminho mais fácil para a Libertadores. É o caminho mais fácil, que só depende de você. Você só precisa ganhar os jogos do seu grupo mata-mata. Você não depende dessa oscilação que é o Campeonato Brasileiro, que é esse ponto corrido. Acho que ele falou isso muito pelo, não trauma do ano passado, mas para não passar pelo que passou no final do ano passado lutando contra o rebaixamento. É um time mais maturado, É um time mais maturado, é um time totalmente diferente. A gente vai ver rapidinho agora o que o Mateuzinho falou depois da partida e eu volto com você para a gente concluir seu raciocínio sobre focar em um campeonato ou não. E, claro, do clássico do final de semana. Vamos ver o que o Mateuzinho falou. Feliz com o empate. Por todo um contexto que foi a partida. É muito difícil jogar fora de casa, ainda mais com a equipe da Sul-Americana. Mas nosso intuito era chegar aqui e ganhar. Infelizmente tivemos algumas oscilações no primeiro tempo, tomamos o gol, mas creio que esse empate tem que valorizar, na verdade, esse ponto, porque não é fácil chegar aqui e tirar ponto da equipe deles. Então, cara, a gente queria a vitória, sim, mas temos que valorizar muito esse empate, esse ponto, porque vai ser muito importante pra gente lá na frente. Onde você disse aí. Feliz com o empate. Eu acho que essa frase. Calma lá, né? Ninguém tá feliz com o empate, Matheus. Se fosse um empate, que o Corinthians amassou o tempo todo, né? É diferente. Essa frase, feliz com o empate, vai um pouco. Feliz? É um pouco puxado, né? Claro que é de forma positiva, por conta do que foi o jogo. É um ponto exatamente. Importante. Agora, feliz com o empate, nenhum torcedor corintiano não tá, eu te garanto. A gente vai ver a situação do Corinthians, então, no grupo da Sula. Lembrando que tem jogo hoje ainda, que pode mudar algumas coisas. O Corinthians está com 1 ponto em terceiro, Lud, mas o Huracan joga contra o Racing hoje. Acho que um empate nesse jogo seria o melhor resultado para o Corinthians? Cara, um empate sim seria o melhor resultado, porque deixa o Huracan próximo, mas o Racing, assim como no outro ano, ele é o saco de pancada do grupo. Provavelmente ele vai perder para todo mundo. Então hoje o normal é uma vitória do Huracan, o Huracan vai para 6, o América de Cali 4 e Corinthians 1, Racing 0. Só que aí vem confronto direto contra o Racing, ida e volta, né, que a gente vai pegar os caras aqui e no Uruguai. A gente enfrenta o Huracan na última rodada fora e tem o América de Cali aqui também. Então o Corinthians tem totais condições de pelo menos chegar de 10 a 12 pontos aí nessa tabela. Tudo depende do Sport Clube Corinthians Paulista. Vai ter que ganhar do Huracan lá para recuperar o que perdeu aqui em casa. Ou seja, nada está perdido. Deixa eu mandar um abraço para a galera do cinquentão de Taubaté, o Ronan que tá aqui, olha só. Esse dia que ele falou que Ih, rapaz, se machucou, quebrou a fíbula, obrigado. Que fique boa recuperação para você.
Muito obrigado a todo mundo que está participando. Lud, está acabando o tempo. Muito obrigado por você recepcionar a mensagem aqui quarta-feira. Mas você volta amanhã? Cara, se der, a gente volta amanhã assim. Eu vim hoje porque eu falei assim, eu acho que amanhã vai rolar um negocinho. Então tá tudo certo, não tem problema. Amanhã tá tem Giovana. Amanhã tem a Giovana falando do Santos, ela tá de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você sabe muito bem, Lud, a melhor jogada. É sempre aqui. É sempre aqui. Tchau.